Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. Paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz Páscoa. Amém. Jesus ressuscitou hoje. Assim como ele encontrou dois no caminho de Emaús, eu creio que ele já deve ter encontrado você durante esse dia. Já deve ter falado: ei, não se preocupa que eu estou vivo. Amém? Abra sua Bíblia, para nós não perdermos muito tempo, agradecendo a Deus pelos irmãos que estão aqui, né? É feriado, mas Deus também é Deus de feriado. Nós queremos justificar alguns irmãos que estão viajando nesse momento, estão lá em Brisbane, mas os que não foram estão na casa do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de... Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6 até o 12. Você que tem a sua Bíblia, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 6, depois o versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Recolhendo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam, versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Podeis sentar, meus amados. Hoje o tema: línguas estranhas. E a pergunta é: que quer isso dizer? Talvez muitos irmãos ouvem o manifestar do Espírito Santo nos cultos e fica assim pensando: o que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Amados, quando a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em outras línguas, nós encontramos o fenômeno das línguas. Fenômeno das línguas. Quando eu vejo o fenômeno das línguas, eu vejo o batismo do Espírito Santo. Atos 1 e 5 diz bem assim: porque na verdade João, esse João que está falando aqui é João Batista. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ei, não muito depois desses dias. João Batista batizava com o Espírito Santo. João Batista batizava nas águas. Esse batismo das águas que todos nós devemos passar, que é o batismo nas águas,
Esse é o batismo para o arrependimento. Pastor, mas João Batista falava que virá um após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não conseguia batizar com fogo. Esse que vinha após João Batista, o próprio João Batista diz: não, eu não mereço amarrar as alparcas, as sandálias dos pés dele, de tão poderoso que ele é. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu vejo o batismo do Espírito Santo, eu vejo o fenômeno das línguas, que aconteceu não muito depois daqueles dias que João Batista falou. João Batista falou quando Jesus foi batizado. Jesus desceu ao Rio Jordão com aproximadamente 30 anos. Foi batizado com 30 anos. Depois ele foi ao deserto, e o ministério de Jesus foi quantos anos? 3 anos. Então, peraí, essa profecia de João Batista demorou quanto tempo? 3 anos. Porque Jesus foi crucificado, quinta-feira à noite ele foi preso, sexta-feira à tarde ele foi crucificado, sábado passou na sepultura, pastor, sepultura, sábado ele passou na sepultura, não, o corpo passou na sepultura. Sábado ele desceu até nas profundezas do inferno, pegou a chave do diabo da morte, entendeu? E hoje pela manhã, muitos acordaram de madrugada para ver o raiar do sol. Por que hoje o raiar do sol? Porque a Bíblia diz que no primeiro raiar do sol, a pedra foi removida. Então imagina, irmão, você hoje de manhã você viu o raiar do sol, quando você olhou o dia amanhecendo, é nesse exato momento que estava tendo assim. O que estava acontecendo? A terra estava tremendo e a pedra estava sendo removida e Jesus estava saindo da sepultura. E sabe o que ele falou? É me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Entendeu? Se é me dado todo o poder, ele tinha poder para quê? Para batizar com o Espírito Santo. Por isso que João Batista disse: isso vai acontecer não muito além, não muito depois desses dias ali, Atos 1:5. Ele nos batizará com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Demorou 3 anos só. Para que acontecesse o quê? Acontecesse isso aqui, ó, o fenômeno das línguas. Pastor, quando eu vejo um batismo no Espírito Santo, o que é o batismo? Primeiro, pastor, o batismo do Espírito Santo, ele é para todos os que professam a sua fé em Cristo. Aleluia. O batismo do Espírito Santo não é para incrédulo. Entendeu? O incrédulo pode arremedar. Nós temos aí alguns vídeos engraçados que é colocado na internet, imitando o crente pentecostal, e aí eles acabam falando uma rajada de língua estranha ali, e você acaba dando risada daquilo ali. Ei, cuidado com isso ali. É blasfêmia. Pastor, é blasfêmia sim. Porque não é uma pessoa ignorante que está falando, uma pessoa ímpia que está falando, é um conhecedor, sabe que isso ali é sério e está usando como brincadeira. Por que hoje nós temos tão poucas pessoas que se interessam pela busca do batismo? Por causa disso. Isso é uma estratégia de Satanás. Para quê? Para fazer a gente ficar com vergonha de falar em mistério, de falar com Deus. É para todos que professam a sua fé em Cristo. O batismo no Espírito Santo é um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena. Foi batizar o seu povo no Espírito Santo. Jesus veio. Foi um dos alvos aqui na terra, foi fazer o quê? Batizar o povo com o Espírito Santo. Olha só o que diz em João capítulo 20, versículo 22. Olha lá. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Ele falou isso para quem? Falou para os discípulos. Por que Pedro negava? Por que Pedro fazia tanta coisa errada? Por que os discípulos, quando chegou lá, ontem nós tivemos uma mensagem abençoada pelo diácono Adaélio, quando ele
falou assim, dá vocês pão para eles comer, nós não temos pão. Por que eles não tinham pão? Porque eles não tinham o Espírito Santo na vida deles que dissesse assim, ei, está na hora de você buscar mais, está na hora de você buscar mais, está na hora de você se comportar como cristão, está na hora de você cantar ungido, está na hora de você buscar mais a minha palavra, a minha unção, meu poder. Eles não tinham. Mas antes de Jesus subir ao céu, Jesus pega João 20, 22 e fala bem assim, ó, eu estou soprando sobre a vida de vocês o Espírito Santo, a salvação. Vou deixar vocês com o Espírito Santo no coração. Por isso que Jesus falou, não vos deixarei sós. Não vos deixarei sós. Você não teria um ponto de interrogação ali, pastor. Então naqueles 10 dias que Jesus subiu ao céu, até o Espírito Santo descer na descida do Pentecostes, os discípulos ficaram sem nada. Não, Senhor, os discípulos estavam com o Espírito Santo no coração. Isso queria dizer o quê? Eles ficaram convertidos, porque até ali eles não eram convertidos. Pastor, o que diz ali em Lucas 24 e 49? Diz ali, lê lá para nós, Lucas capítulo 24 e 49. O que a palavra de Deus diz lá? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso era uma promessa. Isso era algo que era obrigatório acontecer. Jesus prometeu antes de subir. Eis que eu vos envio. Entendeu? 24. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Era uma promessa. A promessa era o quê? Promessa do derramamento do Espírito Santo. Pastor, ser batizado no Espírito Santo. O que quer isso dizer? Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. O que é plenitude? Entendeu? O êxtase completo é você não ficar parcial, mas sim completo. Você sabe que os profetas antigamente, eles eram usados parcial. Olha Sansão. Sansão, quando era usado, o Espírito de Deus se apossava na vida de Sansão. Aí ele ia lá, fazia as coisas grandes lá, e daqui a pouco não tinha mais o Espírito de Deus na vida dele. Mas hoje não, hoje nós estamos na plenitude. Hoje o Espírito Santo ele foi derramado, irmão. É com abundância. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é ter abundância de poder? Você sabe o que é ter abundância? É você não ter dó de abusar. É você vai pedir com vontade, porque você tem. Não só para ti. Você tem para compartilhar com os teus irmãos. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o livro de Atos descreve o falar outras línguas como sinal inicial. Um sinal inicial do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo outorga ao crente, outorgará ao crente a fazer o quê? A fazer aquilo que Deus mandou fazer. O id. Quem consegue sair e fazer pregar o evangelho aí sem ter autoridade? Nós vamos ver algo interessante. Olha aqui. O que foi dito pelo profeta? O que foi dito pelo profeta Joel? O que diz lá? Em Atos capítulo 2, versículo 16, que o próprio Pedro, ele fala, isso aí é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel falou? Lê lá para nós, Atos capítulo 2, versículo 16. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Olha só, mas realmente o profeta Joel falou isso? Será que ele
falou isso, abre lá, Joel capítulo 2, versículo 28. E alguém procura no índice do livro do profeta Joel, quando foi escrito esse livro? Quando o profeta Joel escreveu esse livro? Joel capítulo 2, versículo 28. O profeta Joel falando, lê lá para nós, irmão. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Espera aí. E há de ser que depois Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. olha só, quando é que foi escrito esse livro do profeta Joel? Alguém pode me dizer? Aproximadamente de 835 a 796 antes de Cristo. Olha só, uma profecia antes de acontecer. Estava dizendo, e há de ser que depois de completar a plenitude no tempo do Senhor, tudo tem que ser no tempo do Senhor, não no nosso tempo, tem que ser no tempo, na plenitude. Deus tem um projeto na tua vida, e se você ficar na presença do Senhor, a plenitude do Senhor vai se tornar real na tua vida. E no tempo do Senhor eu derramarei o meu Espírito. Não é parte do meu Espírito, é o meu Espírito. Pastor, quando nós vimos aqui, nos últimos tempos, o Novo Testamento revela que os últimos dias começaram com a primavera, com a primeira vinda de Cristo e o derramamento inicial do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e que terminarão com a segunda vinda do Senhor. Pastor, então muitos dizem que essa profecia é escatológica. Não, nós já estamos escatologia. Nós já estamos no tempo da escatologia. Nós já estamos nos últimos dias. Então aquela profecia que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, esses últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo. Porque aqueles dois anjos falaram bem assim, varões galileus, vocês estão vendo como esse menino subiu? Sim, assim como ele subiu, ele vai descer. Já estamos contando os tempos, já estamos contando as horas. Será no abrir e fechar os olhos. Daqui um pouquinho de tempo, Paulo fala lá. Também a Bíblia diz, ele virá como ladrão, ele vai ser como as 10 virgens. Vai ser assim. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Marcos 1:15, o que ele diz lá? Marcos 1:15. Opa, peraí. E nos últimos tempos derramarei do meu Espírito. E agora Marcos. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só. Então já começou. Já estamos nessa profecia. Meus amados, quais são os sinais? Olha só, o que quer isso dizer? Os últimos tempos, por que nós precisamos de revestimento do Espírito Santo? Por que, pastor? Porque a Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Que tipo de sinal? Olha aqui, ó, o que quer isso dizer? Tem uma pergunta lá em Atos. Isso quer dizer que Deus inaugurou a sua igreja na terra, igreja de fogo, igreja de poder, e ela será vitoriosa nas lutas e batalhas que lhes foram impostas pelo inimigo, pois seu general é Cristo, sendo o Espírito Santo seu poder para vencer e ser vencedor para sempre. Quando o Espírito Santo desceu, 10 dias depois que Jesus ascendeu ao céu, 50 dias depois da morte de Cristo, você pode ver, conta de hoje, daqui 50 dias, conta de hoje, 40 dias, você vai ver a ascensão de Cristo. Conta de hoje, 50 dias, você vai ver o derramamento do Espírito Santo. Entendeu? Agora olha só, pastor. Marcos 16, 17 a 18. Lê lá para nós, vem alto. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18.
Vamos lá, vamos mexer nas Bíblias aí. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Beleza. Você já sabe que o batismo no Espírito Santo é só para quem crê. O que mais? Em meu nome expulsarão demônios. Espera aí. Para expulsar demônio precisa de muito. Quem Jesus falou para os discípulos precisa de muito. Não, quando os discípulos chegaram para ele, por que tu consegue expulsar e nós não? Jesus fala, olha só, só se expulsa quando tem bastante. Jejum e oração. Quê? Jejum e oração. Beleza, quando você jejua e ora bastante, pode ter certeza, tu vai transbordar. Transbordou, pode continuar. Falarão novas línguas. Opa! É isso que nós estamos falando aqui. É desse tipo aí, é desse tipo de língua que nós estamos tocando hoje, conversando hoje. É um sinal de quê? Derramamento de poder na vida do crente. Esses são os sinais. Esses sinais seguirão aos que querem. O que mais? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha só. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais. Que sinais? Pastor, por que a vida do crente tem cristão que não tem sinal? Tem cristão que caminha na vida cristã, mas não tem sinal acompanhando ele. Por quê? Porque estes sinais seguirão aos que creem. Pastor, eu creio, então pode te preparar com os sinais, vem aí. Que tipo de sinal, pastor? Que tipo de sinal? Primeiro sinal, olha só, cada um desses sinais aqui do Atos 2, 10 e 38, do derramamento de poder, cada um desses sinais, primeiro, quais são os sinais? Nós acabamos de ler. Primeiro sinal, falar novas línguas. Que tipo de língua, pastor? Que tipo de língua é essa? E qual tipo de língua foi a língua que aconteceu lá no Ato dos Apóstolos? Deixa eu trocar uma ideia com os irmãos. A língua que aconteceu no Ato dos Apóstolos, olha aqui, ó. O derramamento do Espírito Santo produziu um fenômeno de línguas. A língua que aconteceu no derramamento do Espírito Santo lá no Ato dos Apóstolos não é essa língua estranha que nós usamos hoje na igreja. Não podemos confundir isso. O que nós usamos hoje na igreja é um dom. E o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos foi um fenômeno. Para quê? Para chamar a atenção da sociedade. Eu provo para você. O Pentecoste foi o oposto da Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Em Babel as línguas eram ininteligíveis. Eu falo em alemão, você fala em italiano. Fala em inglês, fala em português, não dá para entender. Entendeu? Não tem como entender. Fala paulistano, entendeu? Fala catarinense, é uma língua que dá para entender. Entendeu? Timboense, né? Agora, o que aconteceu lá na Torre de Babel foi uma língua ininteligível. No Pentecoste não houve necessidade de interpretação. Todo mundo entendia. Eu provo para vocês, sabe por quê? Em Babel houve dispersão no Pentecoste. Houve ajuntamento. Você sabe que em Babel, Deus dividiu as línguas. Deus colocou confusão. No Pentecoste, Deus usou as línguas para atrair o povo. Para atrair o povo aonde, pastor? Tudo para frente da igreja. Hã? Por que quando há um culto de Pentecostes aqui, ó, a vizinha liga para a pastoradora bate lá no pastor? Porque chama atenção. Barulho, fenômeno. Chama atenção. Causa um impacto. Olha só, em Babel foi resultado de rebeldia contra Deus, mas no Pentecostes, do Atos 2, foi o fruto da oração perseverante para Deus. Olha só, eles obedeceram. Nem todos obedeceram, mas os que obedeceram, a Bíblia diz que estavam lá reunidos no cenáculo aproximadamente 120 pessoas. Fazendo o quê? Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aonde
pastor, eu quero ser batizado. Então fica em Jerusalém. Então busca. Fica lá onde Jesus falou, fica lá, os pés do Senhor, que nem Maria. Fica lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica lá aos pés do Senhor, até que do alto seja revestido de poder. Pai, eu quero ser batizado. Pai, eu quero ser batizado. Pai, eu quero ser batizado. Pai, batiza, Senhor, minha vida. Eu quero ser revestido, eu quero ser revestido. Até que do alto tu vai ser revestido de poder. E eu tenho certeza que tu vai ser revestido de poder. Rapidão, é só você fazer o que Jesus pediu. Olha só, meus irmãos, em Babel os homens enalteciam o seu próprio nome. No Pentecoste não. Eles falavam sobre as grandezas de Deus. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, você não engrandece o teu nome, você engrandece o nome do Senhor. Você pode ver na cara da pessoa, pode vir pregador, pode vir cantor, pode vir quem quiser. Eu já digo na cara se está cheio ou se está vazio. Por quê? Porque uma pessoa cheia só manda glória para cima. Uma pessoa cheia só exalta lá para cima. Uma pessoa cheia só prega as coisas de cima. Uma pessoa cheia só testemunha as coisas de cima. Quem tem o Espírito Santo na vida é diferente do que quem não tem. Quem não tem o Espírito Santo só prega coisas da terra, só usa as coisas da terra, e não peça as coisas da terra, depende das coisas da terra, não tem poder nenhum contra as coisas da terra. Agora quem tem o Espírito Santo pode ter certeza, as coisas da terra não impedem. Levantou o muro de Jericó e derruba, levantou o gigante e derruba, prepara e derruba, o mar está fechado e ele abre, porque tem o Espírito Santo, tem poder. É poder do Espírito Santo na tua vida. Olha só, meus irmãos, em Babel, para nós fechar essa parte, em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu. Em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu. Nimrod falou bem assim: vamos construir uma torre aqui, para que nós chegamos até a Deus, e caso Deus quiser destruir a terra com água, nós somos salvos. Em Babel a terra tentou subir ao céu, mas no Pentecoste, é o céu que desceu para a terra. No Pentecoste foi o céu que desceu na vida daqueles irmãos. No Pentecoste foi Deus que desceu à terra e Ele mandou o seu Espírito Santo. Quando eu falo em falar em línguas, depois que você está sendo revestido de falar em línguas, nós vimos algo interessante. Agora vocês entenderam falar em línguas, fenômeno, e agora vocês vão entender o falar em línguas, dom, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia conta sobre dons, e nós vamos falar um pouquinho sobre dons, mas vamos falar de sinais. Quais são os sinais que uma pessoa revestida do Espírito Santo, esses sinais acompanham? Uma pessoa revestida do Espírito Santo, primeiro, ele tem sinal na vida dele. Primeiro sinal é o que, pastor? Falar em línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Outro acha Atos capítulo 10, versículo 46. Abre lá para nós rapidamente. Atos capítulo 2 e 4, nós vamos ver o falar em línguas. E Atos 10 e 46, o sinal das línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E todos, isso aí, eu só precisava da primeira parte mesmo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Entendeu? Tem gente que fala em mistério, mas não é o Espírito Santo que está concedendo, não. Até Satanás fala em mistério. Nós vemos hoje muitos falsos profetas por aí. Né? Mas o falar em línguas, sinais. O que diz lá em Atos capítulo 10 e 46?
Como é que é? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Porque o povo lá de fora os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Falar em línguas não é para magnificar o homem que não, viu? Qual é o outro sinal, pastor? Expulsar demônios. Capítulo 5, versículo 15 a 16 de Atos. Abre lá. Atos, capítulo 5, versículo 15 a 16. O que diz lá? Sorte que transportam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em famílias, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, Sinais. os quais todos eram curados. Sinais. Os sinais, a Bíblia diz que eles vêm na frente ou atrás? Os sinais vêm aonde? Os sinais vêm aonde na vida do crente? Na frente? Eu preciso fazer um milagre aqui para vocês acreditar? Os sinais vêm atrás. Esses sinais seguirão. Sabe o que é seguir? Vem cá, Adriano. Vem cá. Seguir isso aqui, ó. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aonde eles for, os sinais acompanham. Os sinais acompanham falar em línguas. Está ali, tem o sinal de língua. O expulsar demônio, está ali, eu tenho expulsar demônio aqui, eu tenho sinal, eu tenho poder. Ele está acompanhando. Por isso que Pedro ali não corria atrás, cuidado. O povo corria atrás de Pedro. E a concorrência era tanta, entendeu? A concorrência era tanta por busca de cura e libertação, que às vezes o Pedro estava tão envolvido com os trabalhos, que há tanta tarefa, eles não podiam ver muitas das vezes o lenço do Pedro ali, num canto ali em cima da Bíblia, talvez em algum lugar. Eles estavam, empresta um pouquinho, só rapidinho. O que é que você vai fazer com esse lenço? Não, eu só quero levar lá embaixo, só quero, daqui esse lenço é meu, isso aqui não é. Não, mas por favor. Não. Pedro deixou, mas ele falou, traz de volta, porque eu não quero que isso se transforme em doutrina. Ao contrário do que está acontecendo hoje. É verdade. O que está acontecendo hoje, se eu deixar meu paletó aqui, misericórdia, nem o fora ele não deixa mais. Pega o manto aí, pega o sangue. O sangue de Cristo ninguém valoriza, porque se valorizasse a igreja estaria cheia hoje. Mas no dia de Páscoa, muitas das vezes é trocado por outras coisas. Coisa que deveria agradecer a Deus que Jesus saiu da criatura e você está livre, está vivo. Não, vai agradecer aonde? Vai agradecer outras coisas, em outros lugares. Aí quando aparece um falso profeta pregando heresia, aí copo d'água. Isso sim é mentira. Por isso que Pedro falou, não leva, isso aqui não é doutrina. Não tem como. Aí ele vai, curou. Mas Pedro não deixou transformar isso numa doutrina. Entendeu? Isso não tem base bíblica, irmão. Copo d'água não tem base bíblica. Travesseiro não tem base bíblica. Guinchadinha não tem base bíblica. Vassoura não tem base bíblica. Por que a igreja está cheia? Sabe por que a igreja está cheia? Porque hoje o povo não tem mais pão no cesto para distribuir. Então começa a distribuir lavagem, começa a distribuir heresia, começa a encher a cabeça do povo de minhoca. Mas Deus falou, eu vos dou poder para pregar a minha palavra. Aleluia. Não adianta pregar outra palavra, porque o meu poder só vai ter poder na minha palavra. Vamos para frente. Outro sinal, expulsarão demônios. O que mais, pastor? Vão escapar da morte. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas anota aí, Atos 28, 3 a 5. O que diz ali, pastor? Em Atos capítulo 28, versículo 3 a 5. Olha o que diz ali. Atos capítulo 28, versículo 3 a 5. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de galegos, e pondo-os no fogo, uma víbora
fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Irmão, só ali, essa frase ali, ó, uma víbora fugindo do calor. Aonde tem calor, aonde tem fogo, irmã Daiane, aonde tem o Espírito Santo, tu pode ter certeza, a víbora não fica. Aonde Deus está trabalhando, víbora não fica. Ela vai tentar fugir do calor, ela vai tentar morder alguém. Quando Paulo estava catando graveto lá na ilha de Malta, e os bárbaros viram que aquela víbora mordeu na mão de Paulo, Paulo sacudiu no meio do calor, ali no meio do fogo, e os bárbaros, vendo-lhes, a Bíblia fala ali, a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, o navio tinha recém naufragado. E agora Paulo está ali, de novo uma mordida de serpente na mão dele. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Por que, pastor? Muitas das vezes as víboras mordem nós, Diácono Luiz. E o povo pensa, agora morreu. Conseguimos destruir. Acabamos com a vida dele. Desse problema, irmã Rosa, ela não passa. Agora acabamos. E aí as pessoas veem você chacoalhar a víbora no meio do fogo e ficar vivinho. Sabe por quê? Porque é um sinal de poder na tua vida. Beberão coisas mortíferas e não farão mal algum. Sabe por quê? Tem Espírito Santo na tua vida. Pastor, o que diz mais ainda? Nós temos outro sinal. Olha aqui, ó. Curarão os enfermos. Quem é batizado, quem tem poder, tu pode ter certeza, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Vou botar a mão sobre os enfermos e os curarão. O apóstolo Paulo tem ali no capítulo 3, versículo 1 a 7, curarão os enfermos. Pastor, esse milagre que aconteceu ali, olha o que aconteceu aqui, ó, o milagre das línguas. Por que naquele dia do Pentecoste, muitas pessoas chegaram lá na frente daquele cenáculo e disseram assim: estão falando a minha língua, eles estão falando a minha língua, estão falando a minha língua, mas para aí, eles são judeus, estão falando a minha língua, não pode isso. Como é que pode um negócio desse? Eu já vou explicar para vocês. Lucas destaca a natureza internacional da multidão poliglota reunida ao redor dos 120 discípulos que foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Primeiro, os judeus, homens piedosos, todos estavam habitando em Jerusalém. Todos estavam habitando em Jerusalém. Está lá no capítulo 2, versículo 5. Nós vemos algo interessante, mas eles não tinham nascido naquela cidade. Vinham na dispersão de todas as nações debaixo do céu. Está aqui, ó. Essas pessoas, o que eles estavam fazendo aqui na festa do Pentecoste? Aleluia. Por que essas pessoas, no Atos capítulo 2, versículo 5, tem um monte de nação ali, Roma, entendeu? Aqui é um monte de nações de fora, visitando Jerusalém na época do Pentecoste. O que eles estavam fazendo ali, pastor? Só tinha uma coisa para eles estar ali. Eles eram judeus. Entendeu? E na época do Pentecoste, eles vinham para celebrar a festa do Pentecoste, assim como na Páscoa. Festa da Páscoa, a cidade estava cheia. Entendeu? A cidade estava cheia. Por isso que na morte de Cristo, meu Deus, estava cheia. Até o Herodes estava lá. Estava toda a guarda pretoriana, o Pilatos estava lá. Vamos lá. A Bíblia fala aqui o milagre das línguas. Vamos lá. Primeira coisa, as línguas em Atos. Olha aqui, ó. O milagre das línguas. No Pentecoste, Deus rompeu a barreira da língua e os judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em suas línguas. Irmãos, essas pessoas que estavam aqui, ó, em Jerusalém, no dia do Pentecoste,
eles eram judeus que estavam morando em outras nações. Por exemplo, imagina agora hoje aqui na Austrália, nós vê chinês, nós vê europeu, nós vê australiano, neozelando, australiano falando em brasileiro. Nós vamos entender que isso não é normal. Eles são nato aqui. Beleza, alguém pode ir lá no CQU lá e aprender a língua brasileira. Tá certo. Mas o que aconteceu ali foi tudo num culto, num dia, numa hora, no mesmo momento, no mesmo grito. Uns estavam falando lá e cada um, o pessoal que estava lá fora, que foi passando na frente do cenário, começaram a passar, nossa, mas essa língua aqui é da Etiópia. Mas é um judeu que está falando a língua da Etiópia. Eu moro na Etiópia. Eu sou judeu. Mas eles não moram na Etiópia. Eles moram aqui. São natos aqui. Peraí, mas esse camarada ali está falando a língua egípcia. Eu moro no Egito. Eu sou do Egito. Sou um judeu que mora no Egito. Mas eles não são do Egito. E eles estão falando a língua do Egito. Olha só, estou falando a língua da Alemanha. Estou falando a língua da Ásia. Estou falando... E foi aglomerando o povo na frente daquele cenário lá. Fenômeno das línguas. Não era língua estranha. Não era língua celestial. Não era dom de línguas. Era fenômeno das línguas. Foi Deus que provocou isso ali para quê? Para autenticar a igreja naquele momento. Era para chamar a atenção naquele momento. Era para aglomerar o povo ali na frente daquele momento. Por quê? Porque logo depois iria vir alguém cheio do Espírito Santo, cheio da glória, pegar o culto para pregar 1, 2, 3, 4 horas, assim que o povo de Noguento, virilho na cara e prega. E ali Pedro pega e começa a pregar. E tu sabe quantas 1000 almas se converteram? Alguém pode arriscar? Quase 3.000. Você já pensou, Diácono Luiz? Primeira pregação, você vai ver 3.000 almas se rendendo a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Para mim conseguir 3.000 almas no final do culto, eu tenho que chamar a atenção de pelo menos 3.500. Eu tenho que pelo menos reunir 3.500. Tem coisas que às vezes nós temos que fazer para chamar a atenção. É isso. Para que nós temos que ir atrás? Para que nós temos que fazer evangelismo? Para que nós temos que... Para que nós temos a mídia a nosso favor para fazer selfie? Não. Para propagar a palavra do Senhor. Né? Vamos lá? Quando eu falo ainda, essas outras línguas eram dialetos conhecidos e falados pelos judeus que habitavam diversas regiões do império e estavam em Jerusalém por ocasião da festa. E os discípulos ali no cenáculo falaram línguas que ainda não haviam aprendido. Você já imaginou? Você começar agora, você ser tomado por Deus e começar a falar em chinês. Eu já vi um profeta ser usado por Deus para entregar uma mensagem para um chinês. E ele foi lá e foi usado por Deus. E quem olhou parecia que estava falando em mistério. E depois o chinês falou lá, o cara contou toda a minha vida na minha língua. Ele sabe falar chinês? Não. Mal português. Pois é. Mas ele falou chinês sem sotaque. É Deus. É Deus. Entendeu? Meus amados, uma questão levantada pelos estudiosos é: as línguas mencionadas em Atos 2, essas línguas mencionadas em Atos 2, tá? São da mesma natureza daquelas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14. Há quem defenda a semelhança, porém entendemos que elas são diferentes. Sabe por quê? Porque a do Atos 2, elas são dialetos. E a de 1 Coríntios, capítulo 12, elas são dons. Dons. O dom é algo dado. Você tem com você. Agora, uma pessoa que foi usada por Deus para falar chinês hoje, amanhã ela não vai falar chinês de novo. Entendeu? Então não é dom, é mistério.
é algo que Deus usa no momento. Pastor, e o que temos ali em 1 Coríntios capítulo 12? Olha só, as línguas em Atos eram pregações. Sabe por quê? As línguas em Atos chamaram a atenção do povo. O povo veio para frente do cenáculo. O povo entendeu o que eles estavam falando lá dentro do cenáculo. Então eles estavam sendo pregação. O que o povo estava entendendo? Eles estavam falando de Deus, das coisas de Deus. Estavam falando algo que não sabia, mas estavam falando de Deus. O povo ímpio lá fora estava entendendo algo de Deus ali. Pastor, e as línguas de 1 Coríntios capítulo 12, elas são oração. Não, ninguém entende, pastor. São um mistério. Então o que ela é? Ela é uma oração. O que é uma oração? Oração só Deus entende. Entendeu? Tuas lágrimas são uma oração. Teu louvor é uma oração. Teu comportamento é uma oração. A tua fala é uma oração. Existem vários tipos de oração. Várias maneiras de oração. Em 1 Coríntios nós temos o falar em línguas como oração. Pastor, as línguas em Atos eram entendidas. Você pode ver que o povo que passava na frente da igreja, eles entendiam cada um na sua nação. Ah, eu sou lá do Brasil, pois é, tem alguém falando brasileiro lá, ó. Está falando de Deus e brasileiro, bênção de Deus. As línguas de Atos eram entendidas. Pastor, e as línguas de 1 Coríntios? Olha só, pelos diversos grupos litúrgicos judeus que habitavam em Jerusalém, enquanto 1 Coríntios, as línguas eram ininteligíveis. E existia uma necessidade de intérprete até hoje. Nós vemos que uma pessoa, para entregar uma mensagem, ela tem que primeiro saber interpretar ela. Pastor, mas a pessoa entregou uma mensagem em mistério. Precisa haver alguém que interprete essa mensagem. Dom de interpretação. E a Bíblia fala, se não tiver ninguém que interprete a mensagem, o profeta tem que se calar. Porque não vai adiantar de nada, não está edificando nada. O falar em línguas não edifica a igreja, meus irmãos. Não adianta você subir no púlpito e começar a pregar e de 5 em 5 minutos você dá uma rajada de língua estranha. E Jesus salva, e Jesus batiza, não adianta, você não está edificando a igreja. Você tem 45 minutos para pregar, você está usando 20 minutos para falar em mistério, você está edificando quem? A igreja não está entendendo. Por quê? Porque o falar em línguas é você e Deus. É algo do céu, é algo para o céu. Deus entende. Você talvez não entende, mas Deus entende. Por quê? Porque o Espírito Santo está te usando naquela hora. E Deus está entendendo. Entendeu? Vamos para frente. O falar em línguas em Atos foram dadas a um grupo específico. Você vê que nunca mais ouviu falar de um grupo específico que foi falado em mistério, que foi falado em línguas estrangeiras, línguas ali de outras nações. Não, só aconteceu naquele dia, num lugar específico, no dia do cenáculo, lá no cenáculo, num tempo específico, no dia do Pentecoste, para evidenciar a recepção do Espírito Santo. Ao passo que em 1 Coríntios, olha a diferença. 1 Coríntios, as línguas são um dom espiritual que continua sendo outorgado a alguns para a edificação da própria edificação da igreja. As línguas de 1 Coríntios capítulo 12, Deus ainda continua outorgando nos dias de hoje. Inclusive, no final de semana retrasado, nós tivemos jovens sendo batizados pelo Espírito Santo. Ainda hoje nós temos Deus derramando os seus dons sobre a sua igreja. Amém? Dons de poder. As línguas de Atos, pastor, eles eram dialetos. O que é dialeto? É línguas de nações. É línguas de países. E as línguas de 1 Coríntios, olha só, o que é um dialeto? Ou seja, línguas faladas e entendidas. Não precisava de interpretação. Não precisava de um intérprete ali, ó, o irmão está falando e eu tenho que interpretar o que o irmão está falando. Não, lá no cenáculo, o que estava acontecendo ali dentro do cenáculo, os
Jesus não. Quem fala em línguas proferia mistério, e ninguém pode entender, a não ser quem tenha o dom de interpretação. Pastor, os dons de línguas, ainda falando de línguas, as línguas em Atos não precisam de intérpretes. As línguas de 1 Coríntios, que é o dom de língua, precisa de intérprete. Entendeu? Pastor, eu não entendo. O irmão está lá toda hora falando em mistério, toda hora falando em mistério, toda hora falando em mistério. Eu profetizo em mistério, eu prego em mistério. Ninguém está entendendo nada. Não está entendendo nada. Por quê? Porque não edifica. A não ser que tenha um intérprete, senão edifica. É que nem nós trazer uma pessoa aqui para pregar em japonês. Vou pregar em japonês aqui. Vocês estão entendendo alguma coisa? Não. Às vezes o cara está falando alguma coisa que precisava ser glorificada, mas glorificar uma coisa não entende. Palavra de Deus diz que nós temos que fazer o nosso culto racional. Você tem que entender o que você está fazendo, irmão. Entendeu? Glorifica quando você está fazendo. Nós já conversamos uma vez sobre isso. Glorifica quando você está entendendo, você está glorificando. Você não vai, daqui a pouco, irmão, a Deus, mata esse irmão. Glória a Deus, usa mesmo, mata mesmo. Tem que entender. É interessante, né? As línguas em Atos precisam o quê, pastor? Olha só que interessante. Elas têm o propósito de proclamar naquele dia. As línguas em Atos têm o propósito de quê? De proclamar, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção ali da cidade de Jerusalém. Para quê? Para que todos viessem na frente daquela igreja, daquele cenáculo, para que Pedro pudesse fazer a primeira mensagem e o primeiro convite e as primeiras aulas. Aproximadamente 3.000 almas. Pastor, e as línguas de 1 Coríntios? Olha só, as línguas de 1 Coríntios era um dom, autoedificação. Ela é para autoedificar. Quanto mais tu fala, mais tu tem intimidade com Deus. Porque é um dom que Deus te deu para quê? Para te edificar você com Deus. Entendeu? As línguas em Atos, ainda falando, eram faladas por todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Agora, as línguas de 1 Coríntios capítulo 12, não é para todos. As línguas de 1 Coríntios capítulo 12, olha aqui, elas são concedidas, não a todos, mas apenas a alguns. Quem, pastor? Aqueles que buscar. Aqueles que buscar e perseverar. Aqueles que ficarem em Jerusalém até que forem cheios do Espírito Santo. Beleza, fui cheio do Espírito Santo, montou ali, cheio do Espírito Santo, recebeu o batismo hoje, beleza, mas se ele não continuar buscando, ele vai. Aí é tão interessante, né? Quando o pastor faz a pergunta, né? Sabe aqueles, né? Quantos são batizados no Espírito Santo? Todo mundo levanta a mão. Se cheio de poder. Sai daqui. Se botar a mãozinha aqui, tu morre seco. Aí agora o pastor pergunta, quantos falam em línguas? Ainda Deus usa você com sinais. Aí o irmão que vai batizar o Espírito Santo, vai. Aquele comportamento, você tem ali cheio de Espírito Santo, aquele tipo de falar lá, eu falar em língua, vai, irmão, levanta a mão aí, eu já te denuncio aqui agora. Entendeu? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age cheia do Espírito Santo, ela anda cheia do Espírito Santo, ela fala cheia do Espírito Santo, ela louva cheia do Espírito Santo, ela prega cheia do Espírito Santo, ela evangeliza cheia do Espírito Santo, ela ora cheia do Espírito Santo. Não tem, é cheio, todos os movimentos é direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar para quê? Para que o nosso consumo não venha esvaziar. Quantas pessoas pararam de buscar, consumiram o seu azeite, hoje são vasilhas secas. Se lembra da passagem das 10 virgens? Pois é, só vai entrar pessoas
cheias do Espírito Santo. Porque é do azeite que sai a luz. E você precisa ter a luz no teu rosto para que Deus identifique quem é você. Vamos para frente. Falando ainda de milagres. Olha só, meus amados. As línguas em Atos são profecias. E nós vemos que em 1 Coríntios elas são oração, palavras dos homens a Deus. Eu falei que quando você fala em mistério, você está tendo intimidade com Deus. Quando eu vejo em Atos, as línguas em Atos eram evidência. Foi uma evidência que aconteceu na cidade. Quando eu vejo 1 Coríntios, os crentes da igreja de Coríntios falavam em outras línguas, mas eram crentes imaturos e carnais. Entendeu? A igreja de Coríntios falava em mistério, mas eram crentes imaturos. Eram crentes que não tinham ainda, meu Deus, o que está acontecendo? E quantas pessoas hoje já receberam o batismo dormindo, acordaram assustados, meu Deus. Aí, pastor, aconteceu assim, filho, você foi batizado. Pastor, o que é isso, meu Deus do céu? Outros, quando são batizados, se jogam no chão, meu pai caiu de rola, a chapa foi lá, segura esse eu deixa pular. Está cheia do Espírito Santo. Eu me lembro aqui no último call que teve gente esticada aqui, pulando aqui, teve gente, pensa, cheia de Espírito Santo. E tem gente, o que está acontecendo? Não sei, pastor, não amanheceu uma cena. E eu queria pular, mas o corpo é fraco. Mas o Espírito é forte. Glória a Deus. Quando eu falo das línguas em Atos, as línguas em Atos cessaram, parou. Nunca mais aconteceu esse fenômeno de num dia, num cenáculo, reunir tanta gente falando línguas. Não, por quê? Mas agora as línguas em Coríntios. As línguas em Coríntios, está lá em 1 Coríntios 14, 39. Lê lá para nós. 1 Coríntios 14, 39. Elas continuam, elas têm que continuar, elas têm que ser pregadas, têm que ser mantidas, têm que ser acesa, porque ainda a Bíblia tem uma ordem para nós. O que diz ali em 1 Coríntios 14, 39? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Não proíba. Sabe por quê? Que a Assembleia de Deus foi aberta. Sabe por quê? Não foi uma igreja de rebelde. Hoje nós temos muitas ramificações. Por quê? Porque, vocês sabem, né? É outras coisas. Mas a Assembleia de Deus foi aberta por quê? Daniel Berg e Gunnar Vink foram cheios do Espírito Santo. Receberam o batismo do Espírito Santo. E eles eram da igreja batista. Chegaram na igreja batista e não podia um irmão cantar lá que... Não podia outro irmão pregar lá que já estava cheio. E eles começaram a compartilhar com os irmãos. Irmão, estou sentindo na conta. Irmão, estou sentindo. E começaram a contaminar outros irmãos. E teve mais irmão contaminado. Você sabe, quando você está cheio, você contamina. Quando você está transbordando, você acaba respingando. Você acaba respingando alguma coisa. Você está cheio? Estou cheio, pastor. Você vai respingar em alguém. Você vai respingar em alguém. Você está cheio, Espírito Santo. E quem recebe vai estar cheio também. E Deus está me contaminando. Vai ser cheio, vai ser cheio, vai ser cheio. A ponto de quê? A ponto dos dois coitados serem expulsos da igreja. Aí abriu a Assembleia. Glória a Deus. Abriu a Assembleia. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Aí veio a Assembleia, eles vieram do Brasil, abriram a igreja no Brasil, cheia do Espírito Santo. A igreja, a Assembleia foi fundada debaixo da unção de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Pastor, por que a Revelson foi aberta? Sabe por quê? Porque um dia alguém falou para o pastor, fez uma reunião com o pastor e disse assim: o senhor não tem mais visão. Nós queremos trazer um pastor novo aqui que tenha novidades, que tenha inovações. O senhor só está pregando Bíblia. E está muito chato esses cultos. Quando você começa a achar o culto de ensino chato,
um culto de Bíblia chato, o perigo não está na igreja, está em você. Entendeu? O que aconteceu? Deixaram o pastor sem igreja. Aí o pastor não tem visão, mas aos olhos deles não tem visão. Aí ele abriu a Horizonte. E um pastor sem visão, hoje nós estamos com aproximadamente quase 40 igrejas abertas só na Austrália. Pregando e investindo na Austrália, evangelizando a Bahia com 4 igrejas, evangelizando a Índia com 4 igrejas. Mas não tem visão, pois é, aos olhos de quem não tem visão, aos olhos de pessoas que estão em adultério na igreja, não tem visão. Entendeu? Não demorou muito, o pastor novo quando veio, caiu em pecado da secretária. E acabou a igreja. E o sem visão está lá. Eu estava falando para ele, nesse final de semana passada, pastor, nosso congresso aqui não foi muito bom, muito grande. Só conseguimos fazer com o nosso povo, porque não veio muita visita. Mas deu quanto? Só com o nosso povo aqui? 98 pessoas. Entendeu? Só 98 pessoas, e tem a família viajando, tem um monte de famílias viajando, e tinha, nem aqui, se tivesse todos lá, ainda, o povo de Piruíra, muitos não foram ainda, imagina se todos estivessem lá. Mas não tem visão, então o trabalho não cresce, pois é, mas os sinais são diferentes. Os sinais são diferentes. A igreja cresce. Satanás é quem não cresce. A igreja está crescendo, sim. Nós estamos ganhando terreno, sim. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, sim. Por quê? Porque tem visão, sim. O Espírito Santo está conosco. Ele confirma para nós. Esse trabalho está crescendo, sim. Pastor, quando eu falo de línguas em Atos, olha só, a perplexidade da multidão, como digo aqui, ó, a multidão foi atraída pelo extraordinário fenômeno do Pentecoste. Algo sobrenatural estava acontecendo e eles não tinham explicações plausíveis para aquele fato insólito. Vale ressaltar que a festa do Pentecoste era tanto ou mais concorrida que a festa da Páscoa. Tipo a festa de hoje. Festa de ontem. A festa do Pentecoste era uma festa grande, concorrida com a festa da Páscoa. Ambos, Pentecoste, Páscoa. Quase do outro lado do ano, né? Aqui, paralelo. Tá? Olha só, meus amados. Quando eu vejo a perplexidade da multidão, eu vejo também a reação das línguas. Olha aqui, ó, a reação ao milagre das línguas. O derramamento do Espírito Santo, meus amados, prova que o milagre abre portas para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. Primeiro, o milagre em si não pode transformar a multidão, mas atraiu-o para ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro começou a pregar, o coração do povo começou a derreter. 3 foram as reações da multidão com respeito aos milagres do Pentecostes. Primeira reação, olha só, meus irmãos, a primeira reação que o mundo tem com você: se converteu? Se converteu. Daqui a pouco você aparece lá de terninho e gravata, cheirosinho, bonitinho. Nossa! Quem te viu, quem te vê. Olha qual era o preconceito para esse povo cheio do Espírito Santo. Olha só, capítulo 2, versículo 7. Estavam, pois, atontos e se admiravam, dizendo: vede, capítulo 2 de Atos, versículo 7. Presta atenção aqui. Vede, não são porventura galileus? Olha o racismo aí, né? Não são porventura galileus? Todos esses aí estão falando em línguas estrangeiras, não são eles galileus? Quem eram os galileus? Os galileus eram recebidos em Jerusalém com um grande preconceito. Sabe por quê? Eram pessoas de segunda classe. A primeira reação ao Pentecostes foi de profundo preconceito. Quando eu vejo eles falando de Galileu, abre João capítulo 7, versículo 41.
Abre lá, lê lá para nós, bem alto. Quem achou pode ler. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, bem, pois o Cristo da Galileia. Olha só, discriminação, por que Galileia? Galileia, pode vir alguma coisa. O que mais que diz lá, irmão Zé? Vai até os 52 para nós. Não, diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que o não trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim com este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foram ter com Jesus, disse-lhes, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecido do que faz? Responderam eles e disseram-lhes, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Olha o preconceito que eles tinham da Galileia. Eles não gostavam da Galileia, assim como não gostavam dos samaritanos. Jesus falou bem assim um dia, é necessário nós passarmos do samaritano. Entendeu? Assim como ninguém gostava de Biluíla, e Jesus falou, foi necessário nós chegar a Biluíla. Glória a Deus. Foi necessário nós chegar na família de Barbosa, foi necessário nós chegar na família de Modael, foi necessário nós chegar na família do irmão Luiz, do irmão Antônio, do irmão Fábio, foi necessário. Por isso que você muitas das vezes é discriminado aí pelo mundo, por quê? Eles não acreditam. Jesus também não acreditaram nele. Pode vir alguma coisa lá da Galileia? Pois é, discriminação. Outra coisa que aconteceu foi o ceticismo. Todos atônicos e perplexos interpelavam um com os outros. O que quer isso dizer? Olha só. Você viu a irmã cantando? Nunca tinha visto essa irmã cantando. Como você canta bonito. Você viu o irmão pregando? Eu nem vou te chamar mais de Rachid, vou te chamar de Diácono Araélio. Vou respeitar a tua unção. Eles estavam atônicos. Atônicos. Por quê? Não acreditavam no que estava acontecendo. O milagre do derramamento do Espírito clareou a mente dos discípulos e turvou a mente deles. Quando Deus te salvou, a mente do ímpio lá ficou confusa, porque Deus clareou a tua mente. Você não enxerga mais como ele, você não anda mais como ele, você não fala mais como ele, não se comporta como ele. Eles estão todos assim, meu Deus, por que tu não bebe mais, não fuma mais? Por que tu não gasta dinheiro com porcaria? Por que a tua família está bem, a minha está ruim? Por que isso? Por que nós ganhamos bem e estamos na pior? E você ganha mal e está na melhor? Eles estão turvos, eles estão confundidos. É verdade. Estão confundidos. Tantos problemas que nós temos e nós somos felizes, temos paz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é um sinal que deixa eles ceticismo, eles ficam loucos. Deus chamou você para enlouquecer eles mesmos. É tão interessante, meus irmãos. Olha aqui, ó, o preconceito contra os galileus. Nós vimos no sotaque, olha aqui, ó, o preconceito no sotaque. Mateus 26 e 73 diz bem assim, ó, e logo depois, se aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, verdadeiramente tu é um deles, pois a tua fala denuncia. Mas quem fala, pastor, sabe o quê? Marcos capítulo 14, versículo 70 diz bem assim, ó, mas ele negou outra vez, e um pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque tu és também Galileu. Nós vimos em Mateus 26 e 69
Andar com um cristão, o teu sotaque muda. É verdade. Tu só consegue falar de quem? Só de Jesus. Glória a Deus. Tu consegue notar certinho, irmão Flávia, quem é de Jesus e quem não é. Porque quem é de Jesus fala de Jesus. Quem não é de Jesus fala do irmão. Então cuidado com as tuas companhias. Porque quem é de Jesus só tem Jesus no coração. Só pode falar de Jesus. Vamos falar de novo. Jesus aqui, pá. E aqui eu vou fazer. Pastor aqui, negócio aqui. Pastor aqui é Jesus aqui, é Jesus ali, é Jesus lá, é Jesus aqui, é Jesus lá. A tua fala denuncia. Não adianta tu dizer que tu não é um deles, que tu é um deles. Tu é um deles. Vai olhar um problema para ele, mas pode ter certeza, Jesus está no controle. Meu Deus, me ajuda. Vai falar para um que não é Jesus. Meu Deus, tem que botar uma bomba aqui. Tem que dizer, não, Senhor. Ei, fala, denuncia também. Até crente, né? Por quê? Ontem eu perguntava, às vezes, quando estava trabalhando. Por quê? O que que... Não, porque a tua conversa é diferente. Teu comportar é diferente. Teu agir é diferente. Mateus 26, 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Não adianta você dizer que não és. Não adianta. Você pode se desviar, você pode ir lá para fora, você pode ir lá tentar ir lá nas boates, lá e tudo. Alguém vai dizer assim: tu é crente. Tu é crente. Tu não devia estar aqui. Tu canta, né? Tu pregava, né? Tu cantava, né? Tu é crente. Tu devia voltar. Aqui tu corre risco para morrer. Tu é crente. Tu é crente. Tu é crente. O teu preconceito te denuncia. Tu é crente. Aleluia. Está marcado. Está marcado. Não tem como você fugir. Vamos para frente rapidão para encerrar. E outra coisa que acontecia na vida deles: zombaria. Outros, capítulo 2, versículo 13 de Atos. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E tem pessoas que acham que nós somos embriagados. Somos sim. Estamos cheios do Espírito Santo. Estamos transbordando do Espírito Santo. Estamos bêbados do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Um grupo dentre a multidão rotulou o fenômeno das línguas como resultado de embriaguez. Sabe, irmão? Te lembra da história de Ana, irmão? Ana estava lá dentro do templo. E ela foi confundida pelo sacerdote com pessoas lá de fora do templo. Por quê, pastor? Porque talvez o sacerdote não estava mais com aquela vida íntima. E aí já começou a ver, nossa, o comportamento dessa irmã é mesmo o comportamento do Senhor. Quando chegou a conversar com aquela irmã chamada Ana: ei, por que tu demoras nesse teu vinho? Aquela irmã olhou, cheia do Espírito Santo, olhou para ele com muita sabedoria, não desaforou porque era homem de Deus que estava ali. Ela simplesmente falou: tu não conheces o coração da tua serva. A tua serva tem um sonho. A tua serva está amargurada de espírito. Aí o sacerdote entendeu: opa, isso é cheio do Espírito Santo. Vai, que a tua bênção está na tua vida. E ela saiu dali com a bênção, porque estava cheio do Espírito Santo. Viva da Casturiana. Oh, glória. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pode estar sendo confundida pelo mundo, mas não vai ser confundida com Deus. Deus não confunde uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz: tu não serás confundido. Tu não serás confundido. E o tema do congresso do Círculo Internacional também: tu não serás envergonhada, porque está cheia do Espírito Santo. Se coloca de pé, meus amados. A irmã Zélia estará se preparando para adorar o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz: enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo. Não importa se você vai ser zombado, não importa se vão ter preconceito na tua vida, não importa. O importante é que aonde tu andar vai ter sinais te acompanhando. Tu pisará na serpente, também tem coisa mortífera, não vai te fazer mal. Tu vai botar a mão sobre os enfermos e tu vai orar, porque Deus está contigo. É o poder do Espírito Santo na tua vida. É Maranata.
Senhor, cheio do Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender a sua mão para mim, eu era pobre, perdido sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão